Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Mais uma vez, estamos juntos, queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, esses momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Sérgio Santos, que está parabenizando o filho Rogério, que hoje completa mais um ano de vida. Um alô especial para o Daniel Moura, para a Aparecida, Antônio Albuquerque, Luísa Manuel, Sidival e Eliana, Márcia Fadini, Osmar Marinho, Ricardo Rodrigues, Nilda, Cleonice, Marinha, Nadir Cabral, Lídia Martins, Genilda Sandri e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos em Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida, por estes momentos que iremos agora estudar a Tua Palavra. Continuamos pedindo que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas dificuldades, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, especialmente também a esses nomes que nós aqui citamos. Tu conheces as necessidades que cada um tem, os problemas que enfrentam, dê vitórias. Abençoes o Rogério, que está hoje completando mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes. Em nome de Jesus nós Te pedimos agradecidos. Amém. Estaremos continuando o nosso estudo, que estamos essa semana falando sobre a Páscoa, a libertação do povo hebreu lá do Egito. E Deus, Ele deu as instruções como é que eles deveriam se preparar para sair do Egito. E interessante que eles deveriam comemorar, celebrar a saída antes mesmo deles terem saído. Isso é fé. Então, muitas das vezes, nós queremos primeiro receber um milagre para depois crer. E aqui nos mostra que Deus, Ele age na vida daqueles que já celebram, que já comemoram, que já agradecem, mesmo antes de receber a bênção. E assim aconteceu com o povo egípcio, o povo hebreu lá no Egito. Eles celebraram a Páscoa antes mesmo de sair, porque naquela noite Deus iria derramar a última praga sobre os egípcios e o povo então sairia lá da escravidão. Então nós precisamos aprender. A palavra de Deus, ela nos traz vários exemplos em que primeiro nós precisamos crer e agradecer, e Deus ele vai conceder a bênção. Nós falamos então sobre a Páscoa, que era essa celebração da saída do povo lá do Egito, mas no hebraico essa palavra ela se chama Pessah, ou muitos dizem Pessah, que é passar por cima. Foi quando o anjo da morte veio, após o povo hebreu ter comemorado a Páscoa, a libertação, comido aquele cordeiro de 1 ano sem defeito, ou um cabrito, e então as casas que tinham o sangue daquele cordeiro nos umbrais e nas batentes das portas, o anjo passou por cima, Pessah. Eu vou ler com vocês. Êxodo capítulo 12, vamos ler juntos, você pode ter a sua Bíblia também. Êxodo 12, nos versos 17 até o verso 23, vem nos dizendo assim a palavra de Deus: celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês, celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida,
Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Então, é claro aqui a orientação de Deus para o povo hebreu com relação a como eles deveriam agir para que pudessem estar livres da praga da morte dos primogênitos. Eles deveriam matar aquele cordeiro que eles haviam separado, esse cordeiro sem defeito, porque ele simboliza Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aquele cordeiro deveria então, no 14º dia do primeiro mês, ser morto, o sangue dele escorrido numa vasilha, e pegarem um feixe de hisopo, é uma planta, e com este hisopo passar nas vergas das portas, nas laterais e também nos umbrais em cima da porta. Porque esse era o sinal de que aquela casa estava protegida pelo sangue do Cordeiro. E nossa casa, irmãos, a nossa vida está protegida pelo sangue do Cordeiro? Ou cremos apenas, aceitamos que Jesus ele morreu no Calvário, derramou seu sangue para a salvação de muitos e nós não nos apossamos desse poder que há no sangue de Jesus, que nos liberta, que nos protege e que nos dá vida? Como é que nós temos agido com relação ao sangue de Jesus? Ele tem estado na porta do nosso coração. Temos nós ouvido a voz de Deus e feito a vontade dele em nossa vida? Ou nós continuamos fazendo a nossa própria vontade, mesmo depois de termos sido batizados? Continuamos vivendo como se aquele sacrifício, tudo bem, aconteceu, mas e a nossa vida mudou? Houve uma transformação? Irmãos, o nosso lar, a nossa casa, precisa estar protegida pelo sangue do Cordeiro. Nós, os pais, nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos a importância do sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário para nossa salvação, assim como os hebreus tinham que contar para os filhos o que significava aquele ritual que eles faziam todos os anos, a celebração da Páscoa, assim também nós precisamos transmitir para os nossos filhos o sacrifício de Jesus que foi feito por nós na cruz do Calvário. Nós, pais, somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos e isso deve ser feito enquanto eles são pequenos. É bem verdade que muitos adultos aceitaram a Jesus e foram batizados e lavados no sangue do Cordeiro depois de adultos e os filhos também, quem sabe, já eram adultos, mas nós temos ainda a responsabilidade de falar com eles. Eles vão ter que decidir aceitar ou não. Agora, quando os filhos são pequenos, as responsabilidades são nossas. Instruir os nossos filhos, estudar com eles a Bíblia, contar as histórias da Bíblia. Agora um outro detalhe, irmãos, essa festa, essa saída, essa libertação do povo lá do Egito, não é apenas uma história para ser ouvida e contada, não, isso tem que ser uma realidade em nossa vida. Assim como Jesus, como Deus libertou o povo lá da escravidão no Egito, tirando-os, como ele havia prometido a Abraão, 400 anos antes que o povo iria ser cativo, mas seria liberto. Assim também nós precisamos viver essa história em nossa vida. Cada dia meditar o que Jesus fez por cada um de nós. Não somente contar as histórias bonitas de curas, de milagres que Jesus realizou, de transformação de água em vinho, de multiplicação de pães e peixes, não somente isso, mas a morte dele, o que isso significa para nós. Este sangue de Jesus, ele precisa estar nos umbrais das portas do nosso coração. Nós precisamos refletir nisso cada dia. E então este sangue que os hebreus lá mataram aqueles animais, cordeiro de 1 ano ou cabrito, aquele animal era um elemento central na celebração da Páscoa.
Ainda hoje, os hebreus, os judeus, eles celebram a Páscoa todos os anos, no 14º dia do primeiro mês. Mas, infelizmente, a maioria dos hebreus, dos judeus, eles não aceitaram e ainda não aceitam a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ainda estão comemorando apenas o livramento do povo lá no passado, quando saíram do Egito. É uma cerimônia importante que eles realizam, mas eles precisam ser tocados pelo Espírito Santo e aceitarem o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo para nos libertar deste mundo de pecado, para nos salvar, para nos dar a certeza de que nós estaremos com Ele nos céus. O sangue, diz aqui a palavra de Deus, será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui nós vemos que naquela noite, as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta e nos batentes da porta, o anjo da morte, ele não entrou naquela casa, ele passou por cima, passou por cima. E muitos egípcios, quando ouviram falar que seria derramada essa 10ª praga, muitos egípcios foram para a casa de hebreus e lá estiveram, e lá o anjo não entrou, e os filhos dos egípcios que estavam em casa de judeus que tinham sangue na porta, os filhos primogênitos deles não foram mortos. Então, irmãos, vejam que Deus lhe dá oportunidade a todos. A salvação, ela é estendida a todos. Deus, ele é um Deus inclusivo, ele não é exclusivo, ele não exclui ninguém. Nós é que às vezes nos excluímos, nós é que fazemos escolhas erradas, nós que não queremos obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Então nós precisamos refletir como é que nós estamos vivendo a palavra de Deus em nossa vida, como é que nós estamos vivendo as orientações de Deus, o que ele requer de cada um de nós. Estamos nós obedecendo, fazendo a vontade dele e não a nossa vontade? Ou nós estamos seguindo o nosso próprio caminho? Nós precisamos saber também que aquele pão que eles comeram naquela noite e durante uma semana era sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Eles comeram pães asmos e ervas amargas, juntamente com a carne do cordeiro ou do cabrito que eles mataram. E as ervas amargas simbolizavam o sofrimento que eles passaram durante todo aquele período no Egito como escravos. Mas agora estavam livres para ter a sua própria pátria e também para cultuarem o Deus verdadeiro, o Deus que agora eles iriam conhecer através de milagres que ele iria realizar na caminhada deles do Egito para a terra de Canaã. Deus, irmãos, é um Deus que nos dá oportunidade cada dia, cada momento. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades, porque nós não sabemos o que será amanhã de cada um de nós. Hoje nós temos a oportunidade de pensar como é que nós estamos vivendo o Evangelho, se estamos realmente praticando a vontade de Deus em nossa vida ou se nós estamos fazendo a nossa vontade. E que possamos tomar uma decisão, servir a Deus, fazer a vontade dele e não seguir os nossos próprios caminhos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.